sentir que com a literatura eu poderia desabafar, poderia colocar para fora aquelas coisas que me faziam mal, né? Então, vamos contar a partir de 2002, né? Só que o meu ingresso profissional na literatura foi a partir de 2003, quando eu conheci o livro da Carolina Maria de Jesus, Diário de uma Favelada. Aí, a partir daí, foi o momento que eu comecei a levar a literatura como algo profissional, não só como algo, como um diário meu, sabe? Escrever para desabafar. O que te motivou a começar a escrever e hoje o que te motiva a escrever? No primeiro momento foi quando eu não tinha com quem conversar. Então eu saía pra rua para falar com os meus amigos sobre livros, sobre poesia, e meus amigos faltavam me apedrejar, né? Porque literatura não era coisa de homem, né? Era coisa de moleque da periferia, né? Então, o que eu estava fazendo ali? E aí eu encontrei o papel como amigo, né? Eu peguei a caneta, comecei a escrever, comecei a desabafar. Então, isso foi o que me motivou, não ter pessoas para falar, para conversar, para dialogar sobre livros. E aí depois, em 2003, quando eu conheci a Carolina Maria de Jesus, foi a minha referência mesmo que me motivou, de fato, a escrever livros, a escrever literatura. Em quem ou o que você se inspira? Em quem ou o que? Bom, para escrever os meus textos, eu me inspiro em momentos como esse aqui. Então, por exemplo, daqui pode acontecer alguma coisa que daqui a pouco eu vou escrever uma crônica, eu vou escrever um conto, eu vou escrever uma poesia. Então eu me inspiro muito no meu dia a dia, né? Nas coisas que eu faço ao longo do dia, nas pessoas que eu vejo, nas falas que eu ouço. E aí, para dar um exemplo, recentemente eu estive em João Pessoa, na Paraíba, e de uma fala de uma amiga minha, a Maria Valéria Rezende, eu tô com uma história para fazer um livro, para fazer um romance. Não sei quando eu vou ter tempo para isso, porque eu já estou trabalhando em cima de outro romance. Mas ela falou assim para mim sobre a questão da onda do mar, né? Ela falou assim, a minha tia ficava sentada ali na beira do mar para entender em que momento o mar sabia que tinha que parar. Quando ela falou isso, assim, questão de segundo, veio um romance na minha cabeça, né? Que imagina, isso é muito poético, né? Essa situação de uma senhora sentar, ficar ali o dia todo na praia, tentando entender quando o mar entendia que chegava ali na praia ele tinha que voltar, né? E por que ele não avançava, né? E isso veio... Então, é isso que me inspira, o dia a dia, as pessoas, as falas, a padaria, a rua. Né? Quando eu saio para caminhar no meu bairro, eu tenho muita inspiração também. E às vezes quando eu não tenho essa inspiração, eu sento e vou ler. E a leitura ela me traz outros personagens, outras cenas, né? Então a escritora que marcou a sua vida foi a Carolina Maria de Jesus. Carolina Maria de Jesus. Porque eu vou falar isso na palestra, mas eu adianto aqui. A época que eu conheci Carolina Maria de Jesus, em 2003, foi uma época que a gente tinha vergonha de entregar currículo quando a gente ia procurar emprego, porque tinha alguns jornalistas, eu não digo nem jornalista, eu digo showrnalista, porque eles faziam show, faziam jornalismo, né? Que falava só das coisas ruins do bairro onde eu vivia, do bairro onde eu trabalhava, né? Itaquera, Cidade Líder, Cidade Tiradentes. De modo que as pessoas que assistiam televisão e não viviam nesses lugares achavam que era somente isso que tinha. Então era tráfico de drogas, era roubo, era matança, era tragédia. Aí a gente ia entregar currículo, a gente omitia o nosso endereço real. Porque se chegasse lá, ó, Ademir Alves de Souza, endereço Cidade Tiradentes, o pessoal já pegava e jogava o currículo no lixo. Porque não, Cidade Tiradentes só tem monstro, né? Só tem coisa ruim. E aí quando eu descobri a Carolina Maria de Jesus, eu descobri que a periferia tinha muito mais do que criminalidade, né? Porque às vezes a gente vê mais bandidos em Brasília ou na Assembleia Legislativa aqui em São Paulo do que na própria periferia. E aí a Carolina Maria de Jesus me mostrou isso. Então ela me inspirou de uma tal forma assim que é sem volta. Ao mesmo tempo eu sou aquela pessoa que odeia injustiça social. E eu acho que a literatura deve muito a Carolina Maria de Jesus. Porque ela foi reconhecida na época, escreveu o seu diário de uma favelada, assim, transformou best-seller, mas foi aquela coisa de, olha que momento top, né? Vamos ao zoológico, vamos ver os animaizinhos, porque assim, olha, uma mulher negra, né, moradora de favela, escreveu um livro, que bonitinho, vamos dar uma... E aí depois esqueceram a Carolina Maria de Jesus. E o Diário de uma Favelada é só um dos livros dela, ela tem muitos outros livros que são fantásticos, para mim até melhor do que o Diário de uma Favelada, né? E eu sempre lembro dela porque eu acho que a gente deve muito
A gente tem que ler Carolina Maria de Jesus, tem que comentar, tem que fazer simpósio, conferência, porque ela foi e é uma grande autora da literatura brasileira. Qual foi o seu livro de mais sucesso? São dois, Graduado em Marginalidade e Peripécias de Minha Infância. Graduado em Marginalidade porque foi meu primeiro livro, né? Então ele entrou na segunda edição. Eu cheguei a receber ameaça de morte depois de 3 meses do lançamento. Isso também deu um certo boom no livro, né? As pessoas começaram a correr atrás para saber do que se tratava. Ele chegou a ser adotado na rede SESI, nas escolas do SESI, e por uma reclamação de um pai que achou que aquela literatura não podia ser para os filhos deles, o livro acabou se transformando em best-seller. Tipo, os alunos começaram a ler escondido dos pais, porque eles queriam saber por que os pais não queriam que aquele livro fosse adotado, né? Então, por conta desse motivo, acabou que o livro fez muito sucesso, faz ainda muito sucesso, né? Então, ele foi lançado em 2005, até hoje está aí bombando. E o outro é o Peripécias de Minha Infância, que é um romance infanto-juvenil para leitores acima de 8 anos. Chegou a ser adotado por alguns programas de livre leitura, tanto do governo federal quanto do governo municipal aqui da Prefeitura de São Paulo. Então ele é muito lido não só por crianças, mas por adultos que sentem saudades dessa infância do carrinho de rolemã, pega-pega, bolinha de gude, pipa, esconde-esconde, enfim. Então esses são os 2 livros que mais sucesso fizeram e fazem, né? O que a literatura mudou na sua vida? Eu diria que tudo que eu sou e que eu faço hoje é graças aos livros, graças à literatura. E num caso mais grave, se não fosse a literatura na minha vida, eu estaria morto fisicamente ou psicologicamente, sabe? O zumbi, aquele que senta no sofá em casa e fica assistindo televisão e acha que a vida é aquilo, o sofá, a casa e a televisão, e começa a falar mal de tudo que vê na televisão. Ah, tá vendo? Isso é vagabundo mesmo. Olha lá, tá vendo? Essa presidenta roubou, tem que tirar mesmo, porque a televisão ela passa um monte de coisa que não tem a ver com a nossa realidade e às vezes a gente acredita, né? Então talvez ou eu estaria 7 palmos abaixo de terra ou eu estaria a alguns centímetros com a bunda enterrada no sofá. E a literatura, ela me coloca na rua, ela faz eu ver as pessoas, né? Ela faz eu respeitar as pessoas, ver que não existe o bonito, que não existe o feio. A literatura, assim como a literatura afro, né? Ela me mostra que não existe cabelo ruim, cabelo bom, que existem são cabelos diferentes, né? Enfim, eu acho que a literatura não só mudou, continua mudando a minha vida todos os dias, né? Eu sou sempre um sujeito melhor. Eu preciso ler algumas páginas por dia para me sentir uma pessoa mais útil. E preciso fazer isso aqui, né? Preciso estar nas escolas, né? Falando com aquelas pessoas que acham que não gostam de ler, para mostrar que a leitura, assim como muda a minha vida, pode mudar a vida de outras pessoas também. Eu continuo sendo um morador de periferia, mas com outra cabeça, né? Uma cabeça muito além da periferia onde eu vivo. Para você, o que significa literatura periférica? A literatura periférica, ela vem para desconstruir tudo aquilo que a mídia construiu ao longo dos anos, né? Que o negro é feio, que o nordestino é burro, que existe o cabelo duro, que é um cabelo ruim. Duro pra mim é isso aqui, ó, é a parede, né? Então não existe cabelo duro, né? Mas a mídia falou que existe. Aí a literatura periférica, ela vem para falar, não, olha, seu cabelo é bonito, olha, a cor negra é bonita, olha, o nordestino é um povo bonito, é um povo trabalhador, um povo criativo. A literatura periférica, ela vem para enaltecer a nossa autoestima, que foi derrubada ao longo de todos esses anos, né? Eu tive um amigo negro que na infância ele chegou a tomar banho de cândida, de água sanitária, para tentar ficar branco, né? Quem fez isso com ele foi a mídia, que falou que negro não é uma coisa legal, que negro é uma coisa feia. E a literatura periférica, ela vem para se juntar com o movimento negro, com o movimento hip hop, né, com o Instituto Pombas Urbanas, que vocês têm aqui na cidade de Tiradentes, para desconstruir tudo isso que a mídia construiu. E mostrar que, olha, você quer aquele tênis que está passando na novela Malhação? Mano, você pode conseguir aquele tênis, mas não existe só esse meio da criminalidade para você conseguir esse tênis, né? E também não existe só esse tipo de tênis, você pode correr atrás de outros tênis, né? Enfim, acho que a literatura periférica, ela vem justamente para mostrar outros caminhos possíveis para o povo da periferia. Por que o apelido Sacolinha? Essa é uma pergunta inicial que
sempre existe nas palestras, né? Sacolinha foi um apelido inicialmente, né? Hoje eu utilizo como um pseudônimo. E eu ganhei ele quando eu era cobrador de lotação, quando eu trabalhava lá no metrô Itaquera, porque o pessoal lá tem uma cultura de apelidar, né? Então você chega, não importa se você já tem apelido, não, é um apelido novo. E de tanto eu tirar sarro de um ambulante, um marreteiro que vendia salgados e pipoca no metrô, porque o apelido dele era Sacolinha, então eu vivia tirando sarro dele e o apelido acabou pegando em mim também. Quando você publicou seu primeiro livro, imaginou que faria tanto sucesso? Então eu sempre trabalhei com aquela lógica de trabalho de formiguinha, né? Então a minha carreira também ela vai no trabalho de formiguinha, né? Só no sapatinho, né? A gente vai tranquilo. Eu acho que tem muitas pessoas que entram em depressão porque procuram sucesso, sabe? Eu nunca procurei sucesso. O que eu procuro é o êxito, sempre. Então se eu estivesse procurando sucesso, eu não estaria aqui nessa escola hoje para fazer uma palestra. Eu queria saber de Bienal, sabe? Eu queria ir em lugares assim de glamour, entendeu? Então eu acho que os meus livros não fizeram sucesso. Eles estão buscando o êxito, né? Então quando ele está sendo lido tanto aqui na cidade de Tiradentes quanto na Academia Brasileira de Letras lá do Rio de Janeiro, eu acho que isso para mim não é sucesso, eu acho que isso para mim é êxito, né? Sucesso é uma coisa imediata, né? Você vai lá, participa do Big Brother, e aí você tem aquele sucesso momentâneo de no máximo 1 ano, ou então uma música que você faz, tipo uma música do Volante, né? Girando, girando para um lado, para o outro, né? Ninguém mais lembra hoje, né? Ninguém mais quer saber hoje, porque hoje é outra coisa que está tomando de conta. Então sucesso é uma moda. E eu não quero ser uma moda, eu quero ser uma pessoa que tenha êxito, né? Assim como o Ariano Suassuna, por exemplo, que acho que ele morreu, mas a sua obra vai continuar viva por muitos e muitos anos, né? Para citar um clássico, Machado de Assis é êxito, né? E aí você pega, por exemplo, Bruna Surfistinha, esses autores que fizeram sucesso imediato. Não é isso que eu quero o êxito. E o êxito ele tem a ver com utilidade, né? Se a sua obra viva é porque ela está sendo útil para as pessoas, e eu quero ser útil. Eu quero que as pessoas continuem me lendo, mesmo depois da minha morte física, que eu continue vivo por aí. Se você não fosse escritor, qual seria a sua profissão? Talvez eu seria pagodeiro, jogador de futebol, porque era o que colocavam pra gente, né? Ou você era pagodeiro ou você é jogador de futebol, né? Eu não canto muito bem, né? Mas no banheiro eu acho que quando eu tô tomando banho ali, acho que eu detono. Mas enfim, talvez a gente só de saber tocar um pandeiro você já poderia fazer parte de um grupo, enfim. Muitas vezes a gente procura muito palco, né? E esquece que o nosso palco tá ali no nosso dia a dia, né? Quando você vai fazer uma comida, quando você vai plantar, quando você vai mexer com a terra. Então, o palco às vezes está nesses momentos simples da vida, né? Porque às vezes quando você está no palco você é muito visado, né? E eu não gosto de ser muito visado, assim, sabe? Às vezes não é bom isso. Mas talvez eu seria isso. Hoje em dia, se eu nascesse nos dias de hoje, acho que já apresentaria outras profissões, né? Eu costumo dizer que na periferia eles colocavam só o cavaquinho e o pandeiro, né? Hoje a gente já tem acesso a instrumento de sopro, né? A gente tem acesso ao piano. A gente pode ser também instrumentista de música clássica, né? A gente pode ser maestro, né? Enfim, hoje a gente tem outras possibilidades. Quando você era criança, você tinha o sonho de ser escritor? Não. Na verdade, a literatura foi acontecendo por acaso na minha vida, né? Então eu comecei a ler aos poucos, fui acreditando que a leitura podia mudar minha vida, podia salvar a minha vida. E aí comecei a escrever como uma forma de desabafo. Depois eu conheci a Carolina Maria de Jesus. E aí eu pensei, bom, eu quero ser igual a Carolina Maria de Jesus. Mas isso foi com 18 anos, né? Mas eu acho que as coisas pra gente vão acontecendo, né? A gente que é da periferia, a gente vai tendo possibilidades. Hoje a gente tem chance de ser médico também, né? Graças ao ProUni que tem aí, que pode facilitar a nossa vida na universidade e tal, entre outros meios. Quando você... Já pensou em desistir da sua carreira? Por quê? Essa é uma pergunta muito interessante. Eu costumo dizer que se o povo pobre tivesse que desistir em algum momento, acho que teria que fazer isso lá na barriga da mãe, antes de nascer. Pegava o cordão umbilical e se enforcava, né? Como diz
um poema do Sérgio Vaz, né? Se a criança souber como vai ser a sua vida, ela acaba se enforcando com o cordão umbilical. Então, se a gente não se enforcou com o cordão umbilical e nasceu, a gente não tem por que desistir, porque a parte mais difícil a gente já passou, né? A gente veio ao mundo, né? Eu sempre falo na minha palestra que a primeira vez que eu saí para vender meus livros de mão em mão na rua, eu demorei 2 meses para vender um livro, sabe? Passava madrugadas e madrugadas na rua, às vezes sem nada na barriga para me alimentar ali, sem dinheiro para voltar para casa. E aí eu demorei 2 meses para vender meu livro, mas eu não desisti, sabe? Eu ia todos os dias eu ia lá, oferecia meu livro. E se a gente for pensar em desistir, é melhor a gente nem sair de casa, porque tudo pra gente é difícil, mas quanto mais difícil, melhor é, porque depois que a gente consegue conquistar as coisas que a gente buscou, a gente fica lembrando, olha, passei por isso, passei por aquilo, e hoje eu vou dar valor pelo que eu tenho. Qual foi seus maiores desafios e suas maiores conquistas? Essa é uma pergunta difícil, hein? Maiores desafios, maiores conquistas. Acho que o maior desafio foi acreditar em mim. Porque tem um monte de gente desencorajando, né? Ah, você não vai conseguir. Ah, isso aí não é pra... Isso aí é só pra rico, né? Isso aí não dá dinheiro. Então as pessoas o tempo todo começam a dizer não pra você, né? E eu sempre digo que a pessoa que não pode dizer não pra você é você mesmo. Você tem que olhar no espelho e falar assim, sim, eu vou conseguir. Eu vou atrás, vou me machucar, né? Vou derrubar muitas lágrimas, mas eu vou conseguir. E talvez a minha maior conquista seja ser o que eu sou hoje, né? Tinha uma música dos Racionais MCs que eles iniciavam falando assim... não, iniciavam não, a música eles cantam assim... 27 anos contrariando a estatística, que era a idade que o Mano Brown tinha quando ele cantou essa letra, né? Então você chegar aos 20 anos era difícil, né? E ele chegou aos 27 anos contrariando a estatística. Eu passei por essa época, né? Década de 80, quando eu nasci, década de 90, quando eu vivia na rua e consegui sobreviver a um monte de coisa. Consegui sobreviver ao tráfico de drogas, consegui sobreviver à polícia corrupta, consegui sobreviver ao desemprego, né? Um monte de coisa. Então, além de conseguir sobreviver a tudo isso, hoje eu não sou uma pessoa que acorda, vai trabalhar, depois volta para casa, assiste novela e dorme. Não, eu tô aqui, vim fazer uma palestra, vim falar de livro, de literatura, né? Então, as pessoas da periferia não precisam falar só sobre criminalidade, não precisa falar só sobre futebol, sobre o pagode, a gente pode falar de literatura, meu. A gente pode falar de Machado de Assis, pode falar de Dostoiévski, pode falar de Chopin, de Mozart, né? A gente pode falar de outras coisas bacanas que a gente achava que não era pra gente. Então, essa é a minha maior conquista. Um homem negro de periferia, não só leitor, mas escritor também e reconhecido não só no Brasil, mas em alguns outros países também. Uma dica para nossos alunos escritores. Acho que a maior dica para quem escreve ou quer começar a escrever é a leitura. Eu sempre costumo dizer que o problema no Brasil é a falta de lei, a falta de leitura, né? As pessoas que não leem e muitas vezes são idiotas porque querem. Porque se você pegar um livro você deixa de ser idiota, né? Você começa a ver que o mundo é muito maior do que aquele seu mundinho. Então, acho que a leitura é a base de tudo, de tudo. E para a pessoa que escreve é inadmissível não ler. Quem escreve tem que ler para não ser um escritor idiota, para não ser um escritor limitado e para ter ideias, para ter referências, porque não existe nenhum curso, nenhuma faculdade que forma o escritor. O escritor ele é formado por um conjunto de tudo isso. Então, pela rua, né, pela leitura que ele faz, pela vida, pela bagagem que ele tem. Mas eu acho que o mais importante de tudo isso é a leitura. Só a leitura vai te mostrar como você vai construir um personagem, como você vai destruir esse personagem, como você vai criar uma cena, como você vai criar um enredo, um conflito. Então acho que a dica fundamental é a leitura. O resto vai aprendendo com os capotes. Pra fechar com chave de ouro, você poderia dar uma palhinha de um rap pra gente? Rap? Bom, eu sou escritor, mas tem alguns momentos que eu utilizo da música, né, para incentivar a leitura. Então na Fundação Casa é muito comum eu cantar algum rap. Era comum, né? Hoje é mais o funk, né? Mas o rap antes batia pesado na Fundação Casa. E aí tinha um rap que ele vinha na sequência de uma poesia, né? Que fala assim:
Vou seguindo a vida, vou andando em frente, não vou esperar que a corrente se arrebente, eu não vou fugir, eu vou enfrentar. Aqui na cidade de Tiradentes, Sacolinha está no ar, fugindo do 5-7, no 12 não cair. Graças a Deus, com fé eu estou aqui, tento ir mais além do que a tecnologia, mas sempre lembrando da grande nostalgia. Criatividade muito mano tem, na quebrada tá lotado de mano assim também, que escreve, pensa, desenha, faz arranho, que leva uma letra redondinha improvisando, que toca o violão, pandeiro ou cavaquinho, que leva um partido ali no miudinho, não me faz um mano certo, um cara esperto, um mano de fé, coração aberto. Esse é um trecho de uma letra que eu costumo fazer nesses lugares onde as pessoas gostam de rap, mas dizem não gostar de ler. Então eu uso o rap, na sequência eu engato uma poesia e muitas vezes eles não percebem que terminou o rap, que já está rolando a poesia. Eles começam a curtir ali e eu falo assim, meu, tá vendo, ó? Você curtiu, né? Isso é poesia. Ah, mas não era um rap? Eu falei, não, rap era no começo. Depois eu, porra, isso é poesia, então eu gosto. Eu falei, tá vendo, né? Eu acho que todo mundo gosta de ler, só que algumas pessoas não perceberam ainda. E é justamente para essas pessoas que eu gosto de falar, para provar para elas que elas gostam de ler. O que é meu foi Deus que me deu.